Aleluia. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor, uma história muito conhecida que aconteceu com o apóstolo Paulo e com Silas. Eles estavam na sua segunda viagem missionária a Roma. E para que você entenda, talvez você está chegando aqui agora, ou para que você se lembre da história, quero comentar. Paulo e Silas estavam pregando e naquele determinado dia onde aconteceu um episódio antes desse que nós lemos, eles estavam indo a um lugar de oração, porque homens de Deus, pessoas que conhecem ao Senhor e sabem que Ele é a fonte, estão sempre em oração, estão sempre dobrados aos pés do Senhor. E Paulo e Silas estavam indo para esse lugar de oração e por alguns dias que eles passavam por aquele lugar, vinha uma moça com um espírito de adivinhação e começava a dizer: esses dois aí são servos do Deus Altíssimo. Passado alguns dias, Paulo se enfureceu com aquilo e disse: espírito de adivinhação, sai dessa moça agora, em nome de Jesus. E aquela moça foi liberta, porque o nome de Jesus manda embora todo e qualquer demônio. O nome de Jesus é poderoso para desfazer todo o mal. O nome de Jesus é poderoso para pôr em encerramento toda a sentença maligna. O nome de Jesus é poderoso para desfazer toda a artimanha de Satanás. E o apóstolo Paulo deu ordem, aquela mulher foi livre, mas os homens daquela região ganhavam muito dinheiro através da vida daquela moça. E eles ficaram enfurecidos e naquele momento agarraram ali o apóstolo Paulo e Silas e levaram eles na praça pública e tal. Chamaram as autoridades e eles foram brutalmente ali açoitados. Publicamente açoitados. Que coisa terrível. Que coisa terrível. E não só... como se não bastasse aquele castigo tão cruel, de um açoite publicamente, aqueles homens sendo envergonhados, porque suas roupas eram tiradas, eles estavam despidos. Como se não bastasse aquilo, foi dado ordens para que Paulo e Silas fossem lançados numa prisão. E foi dado ordem até mesmo para o carcereiro: você cuida deles, eu quero que você põe segurança máxima aqui. Eles estão presos, eles estão acabando com a nossa vida. E ali estava Paulo e Silas, feridos, envergonhados, presos, amarrados. Essa prisão era um tipo de prisão que ela era baixa, ela era estranha. Se você procurar em livros, as mãos ficavam amarradas e os pés também com uma espécie de tábua. Talvez você deva ter visto isso em algum filme ou algo assim. Eles ficavam sentados amarrados, não podia nem pôr a mão para ver como é que estava o ferimento, nada. Você já pensou, meu querido, você está num lugar que não tem luz, que o trem está horrível ali, mas no meio daquela adversidade, daquela dor, daquele sofrimento, eles tomam uma decisão certa no meio daquela adversidade. Eles começam a orar e a louvar ao Senhor. Eles começam a orar e a louvar ao Senhor. O que eles começam a fazer, diga comigo, a orar. Diz a palavra que eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quando foi que no meio da tua adversidade você parou de louvar ao Senhor? Quando foi que no meio dessa luta, no meio desse intempérie, no meio desse problema, você parou de louvar ao Senhor? Quando foi que no meio dessa luta, você parou de falar com o Senhor? Quando foi que essa dor, esse problema, essa adversidade, além de estar aí aprisionando você, também está calando a sua voz diante do Altíssimo? Hoje o Senhor trouxe você aqui para lembrar você. Você pode até estar lá na prisão como estava Paulo e Silas. Eu estou preso, está difícil, irmão. Eu entendo, eu sei, a
momentos na nossa vida, como a canção que nós nos lembramos esses dias. Há momentos que nós realmente pensamos em olhar atrás, porque dói. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor trouxe você aqui nessa noite, e a mim também, para nos lembrar: não podemos deixar de louvar ao Senhor. Não podemos deixar de falar com Deus. A luta pode estar grande, a prisão pode estar aí, o diagnóstico chegou, a família está complicada, está passando uma situação difícil, está difícil, pode estar, irmão. Afinal, no mundo nós teríamos aflições. Mas aonde está escrito que nós devemos parar de orar e parar de louvar? O Senhor trouxe-me aqui nessa noite e trouxe você para dizer: louva, louva, louva. Vai orando e vai louvando. Vai orando e vai louvando. Vai orando e vai louvando. É lindo quando nós lemos essa história sabendo o final dela, mas Paulo e Silas não sabiam não. Eles estavam presos, açoitados, envergonhados, talvez emocionalmente baqueados. Por quê? Que coisa complicada, me colocaram um homem, 2 homens, diante de uma praça pública, onde tinha mulheres, vendo ele ser despido, açoitado. Que coisa louca na cabeça de um homem. Mas eles continuaram louvando a Deus, sem saber o final da história, como eu e você sabemos. Ah, querido, assim é na minha e na tua vida. Eu não sei o final da história desse problema, eu não sei, nem quero saber. Mas uma coisa eu sei: continua adorando, continua orando, porque eu acredito que o Deus que operou ontem, opera hoje e vai operar amanhã. Está numa luta tão difícil, você não sabe a luta, não vou na igreja, vai deixar Satanás te amordaçar. Os problemas da vida estão aí. Talvez você está preso, aconteceu uma situação, você está encarcerado. Vai deixar Satanás botar uma mordaça? Deixa eu te lembrar uma coisa, eu quero te dizer: o louvor e a oração, ou a adoração, são armas que o cristão tem para usar diante do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu só te falar mais uma coisa. Talvez você não está entendendo uma coisa, querido. O crente, o cristão, ele não é um ser normal. Não. Porque nós acreditamos na loucura do Evangelho de Cristo, que é a transformação para todo aquele que crê. Nós acreditamos num Deus poderoso que envia o seu unigênito Filho no meu lugar, no lugar de um pecador. Nós acreditamos que o inocente morreu entregando a sua vida na cruz por cada um de nós. Nós acreditamos que uma virgem concebeu esse inocente. E nós acreditamos que aquele que estava morto ressuscitou depois de 3 dias. Aí eu te pergunto: tem alguma coisa que ele não pode fazer? Tem alguma coisa que ele não pode fazer? Tem alguma coisa que ele não pode fazer? Você está aí pensando: não, no meu casamento não tem mais jeito. Ixi, eu estou tão nervoso, eu não aguento mais. Ah, aguenta sim, porque quem te sustenta é o Senhor, se você quiser. Só se você falar: Senhor, eu não quero tua ajuda. Mas se você quiser, é Ele que te sustenta, é Ele que te ajuda. Ele, o Senhor, o nosso Deus, é Ele que nos toma pela mão direita e nos diz: não tenha medo, porque eu te ajudo. Paulo e Silas não sabiam o desfecho da história, não sabiam o que ia acontecer. Não, eles não sabiam. Eu também não sei o que vai acontecer na luta que eu estou passando. Não sei o que vai acontecer, irmão, diante desse diagnóstico. Mas a gente pode continuar louvando, a gente pode continuar adorando, a gente pode continuar orando sem cessar. Paulo e Silas estavam lá adorando, orando, e eles estavam fazendo isso, sabe que hora? Quem me diz? Perto da meia-noite. O que é a meia-noite? A hora mais escura do dia.
a hora mais escura do dia, meia-noite. Talvez você está vivendo o maior momento de dificuldade, de escuridão na tua vida. Pois é agora, é aí, é o que você nunca fez. Paulo e Silas não tem outro momento da história da Bíblia que eles estavam adorando. Não, era esse momento. Talvez é a mesma coisa aí com você. Está no momento mais escuro, mais difícil, mais apertado. É agora que você vai louvar. É agora que você vai continuar orando ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu acredito nesse Deus que não muda. Ele não muda não. E nele não tem sombra de variação. Não tem. E a palavra diz que Paulo e Silas, enquanto eles estavam orando e louvando, os outros presos até ouviram: nós podemos ainda ser testemunho do Senhor no meio da nossa adversidade para abençoar outra pessoa. Sabe aquela coisa de alguém passar e falar: não sei como você pode estar sorrindo diante desse problema. Eu também não sei, mas uma coisa eu sei: Deus está comigo. É Ele que está me sustentando. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: Deus está cuidando de mim. Talvez vai ser testemunho para outros. E eles adoravam ao Senhor no meio daquela madrugada. Outras pessoas ouviram. Meu irmão, aí vem a parte que a gente gosta. Mas não é só para gostar, é para acreditar, é para trazer para a vida. A palavra do Senhor diz, em todas as versões que eu pude ler: de repente. O que é de repente? É uma fração de tempo indeterminado. De repente. A gente gosta do desfecho da história, de contar as histórias da Bíblia, de ler as histórias da Bíblia, de ver os milagres acontecendo. Mas antes de acontecer algo, de repente, houve um processo de adoração, houve um processo de louvor, de oração, no meio da luta, no meio da adversidade. Não houve um momento de desistência, de desânimo, de lamentação. Silas, será que está valendo a pena nós ficar pregando o nome de Jesus? E Silas fala para Paulo: Paulo, eu acho que não. Olha o que fizeram com nós, Paulo. Olha a situação que nós estamos, que a vergonha que nós... Não. No meio do processo, meu querido, vamos trocar, como nós ouvimos aqui domingo passado a palavra. Troca a murmuração pela gratidão, troca a reclamação pela adoração, troca pelo louvor, troca pela oração. Fica conectado com o Pai, porque é Ele que vai fazer o de repente acontecer na tua vida. É Ele, não é o homem, não é o sistema, não é o amigo. A gente tem mania de se apoiar no outro, de acreditar no outro, de acreditar no governo, de acreditar na força do braço. Deixa eu lembrar para você uma coisa: você está respirando porque Deus está deixando. Se o Senhor falar assim: vou fechar a torneirinha desse aqui do ar, acabou, filho. Você pode ter o projeto que for, a empresa que for, faturar os milhões que for, não importa. Dá para entender e lembrar que nós, querendo ou não, querendo você ou não, somos dependentes de Deus. E por que deixar Ele de fora no meio da adversidade? Se é quando nós mais precisamos dEle, é quando nós mais devemos nos entregar a Ele, é quando nós mais devemos nos render a Ele. Porque quando ninguém pode nada, Deus ainda continua podendo todas as coisas na nossa vida. E diz a palavra que enquanto eles louvavam perto da meia-noite, de repente aconteceu um terremoto, um tão grande terremoto. Sabe o que é um terremoto?
Pega a mão do teu irmão aí. Pega. Que é para não dormir o irmão, em nome de Jesus. Fala para ele, vou te mostrar como é mais ou menos um terremoto. Faz aí. Não, esse pessoal aqui, acho que essa turma dessa banda não ouviu. Segura na mão do irmão aí. Mostra para ele aí como é que é um terremoto. Aí. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Às vezes você fala assim, nossa, que coisa sem graça. É só para você lembrar, amanhã você vai lembrar disso. E o Espírito Santo vai continuar falando no teu coração. O terremoto, ele movimenta alicerce. Ele movimenta a placa tectônica da terra. Você está entendendo que aquilo que o terremoto, onde acontece o terremoto, a coisa não fica mais do mesmo jeito, não fica mais no lugar. Você está entendendo isso? Nada permanece do mesmo jeito. Ei, quando o Espírito Santo de Deus trouxer o terremoto na tua vida, aquilo que era ruim vai deixar de ser, aquilo que estava morto vai ressuscitar, e o milagre que você precisa vai acontecer para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Se exaltado Senhor, se exaltado Espírito Santo. O terremoto aconteceu de repente, moveu os alicerces do cárcere. Olha como a palavra de Deus é linda e rica em detalhes. Podia ter falado simplesmente, um terremoto sobreveio e abriu as cadeias. Está escrito na palavra, moveu os alicerces, quer dizer, toda a estrutura. Ah, filho, passou perto do Pai, teve um encontro com Jesus, o alicerce vai ser movido. Aquilo que era, como o versículo que nós vamos trabalhar essa semana, aquilo que era velho, aquilo que estava concretado, estava lá fixado, vai se transformar em coisa nova. Chegou em Cristo, é nova criatura. Deixou Jesus entrar, o alicerce vai ser movido. O alicerce daquele cárcere se moveu e abriram as portas. Todas as portas daquela prisão foram abertas. Deixa eu perguntar algo para você. Você acha que Paulo e Silas sabiam quantas portas tinha naquela prisão? Sim ou não? Sabia ou não? Você acha que o guarda não levou e falou, olha, eu quero apresentar para vocês essa prisão que vocês vão ficar. Aqui tem uma porta, aqui é outra cela. Essa cela que vocês vão ficar, de segurança máxima, por favor. Foi assim? Não foi. O Espírito Santo traz ao meu coração agora. Isso não estava preparado. Não tinha pensado nisso, mas Ele está me trazendo e eu vou falar. Existem portas na nossa vida que a gente nem sabe que existe, que está bloqueando a nossa passagem. Mas quando o Espírito Santo vier, quando o alicerce se mover até a porta que você não sabe que tinha aí, ela vai ser aberta no nome de Jesus. Porta de maldição lá de trás, da família, sei lá de onde que veio, de alguma coisa que você vem fazendo, não sabe nem porquê, tem uma porta prendendo aí. Jesus vai abrir essa porta e vai trazer libertação, querido, e vai trazer libertação. Como eu falei, a gente pode sim passar momentos de adversidade, de dor, e muitas vezes nos sentir aprisionados, mas eu não disse para você que nós ficaríamos aprisionados, isso não, porque o nosso Deus é um Deus que quebra os grilhões, quebra as amarras, liberta os encarcerados de prisões. Esse é o nosso Deus. Paralisou por um problema, está
Está numa situação difícil, estou aprisionado, e agora o que eu faço? Vai louvando, vai adorando, vai orando, vai orando, vai louvando, vai orando e vai louvando. Fala comigo, vai orando e vai louvando, vai orando e vai louvando, vai orando e vai louvando. De repente, o alicerce vai mover e as portas vão se abrir e haverá milagre do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A dor que muitas vezes nós sentimos e nós passamos não impede o louvor. Nossa, mas eu estou com uma dor. Vai louvando, vai louvando. Fala para o teu irmão, vai louvando. Mesmo na dor, porque a dor não impede o... Diga comigo, a dor não impede o louvor. Quer outra coisa? A prisão que você pode estar passando não impede a presença do Senhor de estar com você. Quem falou que Paulo e Silas estavam sozinhos lá? Quem falou? Quem falou que você está sozinho, meu irmão, nessa adversidade? Fala para o teu irmão, você não está sozinho não. Não está. Porque Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele nunca nos deixará e nem nos abandonará. Ele estará conosco até mesmo no vale da sombra da morte. Não é assim que diz o salmista? A prisão não impede a presença do Senhor na nossa vida. E por último, a escuridão, aquele momento mais difícil que você fala, meu Deus, vou surtar, não vou dar conta. Essa coisa escura não vai impedir o milagre que Deus tem para realizar no teu viver. Eu não sei, querido, qual é a tua dor, mas eu sei, eu digo com convicção que estou dizendo, diante do altar. Não digo apenas como uma pessoa que decorou alguma coisa, não, eu digo com propriedade e com temor diante do Senhor. Eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando, mas uma coisa eu não só sei, eu tenho certeza absoluta, eu tenho convicção que não há nada que Deus não possa resolver, solucionar, mudar, transformar na tua vida, porque Ele é Deus. Não importa se são nas suas emoções, não importa se é em algo físico, não importa se é na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Mas por favor, a partir de agora, dentro desse problema que você está vivendo, que eu nem quero saber qual é, dentro disso aí que você está vivendo, vai orando e vai louvando, vai orando e vai louvando. Eu não sei que decisão que eu tomo, eu sei a decisão que você vai tomar agora: orar e louvar.